Olá, pessoal, começando aqui o 30º CV Connect Esportes, dentro desse podcast CV Connect, apresentado por mim, Giovanni Júnior, também pelos meus colegas Tiago Saraiva e Vinícius Alvarenga, e também pelo Regis Ferreira, que nós vamos apresentar no ano que vem. Aliás, já estamos falando aqui, mas nós vamos apresentar ele para vocês no ano que vem, nas pautas em que o Regis estiver envolvido, sobre cultura, sobre política, sobre carnaval, sobre festas, cinema, enfim, é o que nós vamos comentar no ano de 2023. Você não perde por esperar. Hoje, 24 de dezembro de 2022, véspera de Natal. Para você que comemora o Natal, a gente deseja muitas felicidades nesse dia, que você passe um grande Natal. É, Claro, para quem assistir nesse fim de semana, nós estamos desejando aqui felicidades, muitas felicidades. Feliz Natal para todos vocês e que vocês tenham aí a luz do menino Jesus que nasce à, à meia-noite de hoje, né? Meia-noite de hoje, entre 24 e 25 de dezembro, que nasce aí justamente para fazer a nossa vida mais feliz. Vamos ter fé em Jesus em tudo. Então a gente deseja para vocês um feliz Natal e também se você estiver assistindo esse vídeo depois do Natal, a gente já deseja também um feliz ano novo. E no ano que vem, não se esqueça, ano que vem nós vamos estar aqui no CV Connect Sports. Aliás, o CV Connect Sports é uma parte só do CV Connect. A outra parte do CV Connect, nós vamos falar de política, nós vamos fazer entrevista, nós vamos fazer, nós vamos falar de música, nós vamos falar de cinema, nós vamos falar de muita coisa, vamos ser um podcast absolutamente completo, né, em que nós vamos é, expandi-lo ao longo do ano que vem, não só com vídeos aqui, mas também com as nossas redes sociais mais ativas, nós também com a questão das divulgações em massa, os anúncios, enfim, nós vamos fazer mais de uma maneira mais direta a partir do ano que vem. Agora nós estamos apenas fazendo esses vídeos aqui, também já para colocar o canal em funcionamento e também para colocar vocês a par do nosso projeto, né? E o nosso projeto simplesmente ele ele meio que ele meio que conta a a nossa ideia de fazer um entretenimento para vocês, de levar notícia para vocês, de levar é, é, todas as questões possíveis para vocês. Notícia na hora, às vezes uma notícia que acontece depois que a gente vai detalhar, entrevista, nós vamos falar de política, vamos falar de saúde, vamos falar de todos os temas possíveis que a gente conseguir abordar, né, para levar para você que nos assiste aí do outro lado, uma informação boa, detalhada, um entretenimento também, levar uma coisa alternativa, né? E, inclusive agora, por exemplo, nós vamos falar de mercado da bola, porque pintou a notícia bomba hoje, no dia 24 de dezembro, notícia de que Luís Soares estaria palavrado com o Grêmio e que já estaria procurando casa em Porto Alegre. Muito bem, mas antes disso, também vamos falar hoje do Flamengo, vamos falar do Vasco, vamos falar do Cruzeiro, vamos falar do São Paulo, vamos falar do Corinthians, vamos falar do Palmeiras, vamos falar da seleção brasileira, né? Seleção brasileira que segue em busca de treinador. Isso tudo é do mercado da bola. Vamos falar também da Paramount Plus, porque, querendo ou não, quando você monta uma equipe de jornalismo esportivo, que é o caso da Paramount Plus, também está envolvida de uma certa maneira nesse mercado, não só o mercado da bola, mas um outro tipo de mercado, mas que envolve diretamente o que nós vamos comentar no que vem. Aliás, a gente vai comentar no que vem Libertadores, nós vamos comentar Sul-Americana, nós vamos comentar estadual, isso para ficar no futebol, a Copa do Mundo Feminina, à medida que a gente for conseguir acompanhando. Inclusive, na segunda-feira, agora, dia 26, nós vamos fazer um vídeo sobre o Boxing Day, a volta do campeonato inglês e, de uma certa maneira, falar de um modo geral na volta dos nacionais europeus, né? O campeonato inglês volta segunda-feira,
quarta-feira temos a nossa gloriosa volta do Campeonato Francês. Será que vamos ter Mbappé e Messi juntos? Eu acredito que não. No dia 30 de dezembro, vamos falar da volta de La Liga, do Campeonato Espanhol. Por que volta? Porque tivemos a Copa do Mundo. E e se você não acompanhou, dia 4 de janeiro nós vamos. Aliás, voltando aqui, dia 4 de janeiro a gente vai comentar a volta do Campeonato Italiano, né? Volta do Campeonato Italiano. Aliás, mandar um abraço aqui pro site Golazzo, que eu sou muito fã do site, e esse site nos curtiu aí um dos nossos vídeos, aliás, inscreveu-se no canal. Aliás, eu peço para você que você se inscreva no canal, que você notifique, quer dizer, aperte o sininho, compartilhe, nos ajude, porque nós vamos ajudar você em todas as maneiras. Muito bem. Então, só mandar um abraço aqui todos os nossos inscritos no canal, a todo mundo que nos acompanhou. Aliás, nós tivemos mais de 1.700 visualizações durante a Copa do Mundo. Foi um negócio muito maior do que a gente esperava, né? A gente esperava poucas visualizações, em vista de que nós não fizemos nenhum tipo tão grande assim de publicidade, né? Nós agradecemos a todos vocês aí que nos acompanharam ao longo da Copa do Mundo e vão nos acompanhar mais à frente aí no nosso projeto, estão nos acompanhando aqui no vídeo. Muito bem, vamos falar de mercado da bola, mandar um abraço aí para o Golazzo, grande site, eu mandei um abraço, eu mandei meio cortado, né? Grande site aí do futebol italiano, a gente tem um grande respeito pelo futebol italiano. Eu, por exemplo, gosto muito de acompanhar o campeonato italiano, apesar de achar um campeonato ruim, né? Ruim em termos de nível técnico, mas agora está começando a modificar de volta. E é isso. Vou mandar um abraço aí pro pessoal do Golaço que se inscreveu no nosso canal aí. A gente fica muito feliz. Quem sabe um dia a gente faz uma parceria aí, faz um programa lá no Spotify, né? Dividindo ali a tela, entre nós dois, falando ali de futebol italiano, seleção italiana. Vai ser interessante. Nós dois, canal, tô falando. Hoje eu teria a companhia do meu amigo Tiago Saraiva e também do meu amigo Vinícius Alvarenga, mas eles não puderam vir por conta do seu mandato festiva, né? E também por conta de acontecimentos familiares. E aí, cara, eu pensei assim, até falei com eles, eles falaram que não puderam fazer por conta disso, né? Mas por conta disso, por conta de reunião familiar, enfim. Mas nós tínhamos que fazer na hora o programa hoje. Porque é o seguinte, vamos contar tintim por tintim o que está acontecendo com Grêmio e Luís Soares. Veja só, o desejo do Grêmio de ter o Luís Soares já vem de algum tempo. Vem talvez desde o momento em que o Luís Soares voltou ao Nacional do Uruguai. O Grêmio já se falava isso e tal. O Luís Soares voltou ao Nacional do Uruguai, ficou ali 3, 4 meses no Nacional do Uruguai e se desligou do Nacional do Uruguai agora, no final do ano. Muito bem. Ao se desligar, ele tá livre no mercado. Só que ele foi jogar a Copa. E durante a Copa do Mundo, veio a notícia de que o Grêmio estaria conversando com o Luís Soares e que o Luís Soares teria dito não, porque queria jogar nos Estados Unidos. Tudo bem, uma decisão do atleta, mas hoje, dia 24 de dezembro, houve desdobramento dessa história. E o jornalista Farid Germano Filho, que é um jornalista experiente, muito conceituado, rodado lá no Rio Grande do Sul, que é um jornalista que está em mídia independente, como a gente, está se libertou, no caso, como torcedor do Grêmio, e ele mesmo vem fazendo aqueles canais do Grêmio, comentários sobre o Grêmio, jogos do Grêmio. Ele publicou nas suas redes sociais que Luís Soares teria palavrado hoje à tarde com o Grêmio e que já estaria procurando casa em Porto Alegre. Eu acho interessante essa questão, porque é o seguinte, sempre que é abordado sobre o tema de jogar no Brasil, quando ainda jogava na Europa,
quando ainda jogava na Europa, o Luis Soares dizia: Não, não vou jogar no Brasil, porque no Brasil tem muitos jogos, você se vê pouco a família, e eu sou um cara muito família. E ele sempre se mostrou, de fato, muito família. Desde a época do Barcelona, desde a época do Liverpool, era mais ou menos assim. Do Liverpool menos, até porque ele era mais rebelde naquela época. Mas depois do Barcelona, depois que ele começou a ter filhos, acho que ele foi um cara que se centrou mais nas questões familiares. E ele é familiar mesmo, né? E o que nos indica que ele possa ter acertado com o Grêmio é justamente isso. Porque dos times brasileiros, os times grandes brasileiros, o que mais se assemelha ao Uruguai e à Argentina é o Grêmio. Não só pelo uniforme, né? Uniforme tricolor. Na Argentina é albo celeste, mas é muito parecido com o Grêmio. Apesar do Grêmio, ao invés de ser branco, de lista branca, é uma lista preta. Mas é o time que mais se assemelha aos uruguaios, aos argentinos aqui no Brasil, e é o time que geograficamente está mais próximo do Uruguai. Então, o Luis Soares não joga por querer jogar em Libertadores, jogar em Sul-Americana, até porque o Grêmio não está em nenhuma dessas competições no ano que vem. Por quê? Porque o Grêmio é oriundo da Série B de 2022, o Grêmio foi vice-campeão da Série B, aliás, o Grêmio caiu não foi porque o Grêmio está com problemas financeiros, não. O Grêmio está bem saneado, foi bem administrado nas últimas, pelo Sr. Romildo Bolzano, nos últimos anos, mas o Grêmio fez uma aposta no Luis Soares. E o Soares optou pelo Grêmio por conta disso, por uma dessas coisas, se de fato mesmo fechar. Inclusive a Gaúcha Zero Hora já disse que ele teria, que um jogador gremista teria entrado em contato com ele para falar sobre o Grêmio. Além disso, o Soares se reuniu com o Messi parece que meio que, como é que fala? Deu uma, deu uma forcinha para ele ir para o Grêmio, entendeu? E eu acho que o Luis Soares vem de fato para o Grêmio, e achei interessante porque não é uma escolha pelo dinheiro, pelos campeonatos que estão jogando, é uma escolha justamente para ficar próximo da família. E acho também que pela valorização do Grêmio no Uruguai, isso também, isso também, isso também aconteceu, porque o Grêmio, se você lembrar, em 83 ele foi campeão em cima do Peñarol do Uruguai, que não é o time de coração do Luis Soares, que é o Nacional do Uruguai, mas o Grêmio enfrentou por muitas vezes Peñarol, Nacional do Uruguai, é, enfrentou finais com esses times. Então, o Grêmio tem uma conceituação no Uruguai, além, além de ter, claro, uma conceituação na América do Sul inteira como tricampeão da América que é. Mas me surpreende um pouco essa, essa notícia, porque, como eu disse antes, o Luis Soares disse que jamais jogaria no Brasil, várias vezes. Isso quando ele já estava no Barcelona. Depois, no Atlético de Madrid, também disse isso várias vezes. O Luis Soares é um cara que ele segue uma linha retilínea ali de trabalho, ele não é uma pessoa que vai para determinados times por causa de grana. Tanto é que se fosse assim, ele já teria ido há muito tempo, porque pelo tamanho que ele foi, aliás, pelo tamanho que ele é no futebol, apesar de não ter ganhado nada, praticamente nada com a seleção uruguaia, mas ganhou várias Champions com o Barcelona, ganhou o Mundial de Clubes com o Barcelona, ganhou também é, campeonato espanhol com o Atlético de Madrid, quase venceu a Champions com o Liverpool, aliás, quase venceu a Champions, não, perdão, quase venceu o campeonato inglês com o Liverpool, só não venceu porque o Gerrard escorregou na hora de bater pro gol contra o West Ham, né? Mas enfim, o Soares não é um cara que é movido pelo dinheiro, ele é movido pela família. Inclusive, uma das questões que ele colocou como prioridade para a volta no Nacional do Uruguai foi justamente a família, para ficar mais próximo da família
e tal. Então, eu acho que até uma decisão coerente do Luiz Soares ficar no Grêmio por 2 anos, que é o contrato, né? Acho que até uma decisão coerente. E eu acho que uma decisão acertada do Grêmio também. Agora precisa ver no âmbito esportivo como é que isso vai acontecer. O Luiz Soares, por exemplo, vai se dar bem com o Renato Gaúcho? Creio que sim. Mas por que que eu digo isso? Porque Renato Gaúcho, que é o treinador do Grêmio, mas por que que eu digo isso? Porque em toda a sua história, em toda a sua vida, Luiz Soares sempre teve treinadores extremamente estudiosos, extremamente pegadores do pé, vamos dizer assim. Foi assim no Barcelona, lá com o Tito Villanova, com o Ernesto Valverde, com o Luiz Henrique. O Luiz Henrique, o Saraiva brinca que eu gosto do Luiz Henrique, mas na verdade eu critico pelas falas e não pelo trabalho. Pouco pelo trabalho, mas mais pelas falas. Foi assim com o Simeone, lá no Atlético de Madrid, durante os anos em que esteve lá, quando dissipou ali o trio MSN no Barcelona. E depois, e também foi assim com o Brenda Rodgers, com o Brenda Rodgers, com o Rafa Benítez, quando o nosso glorioso Luis Soares esteve no Liverpool. É, precisa ver como é que vai ser essa relação entre um treinador igual o Renato Gaúcho, que é um treinador mais bonachão, vamos dizer assim, bonachão, mais boa pinta, mais boa praça, e com o Soares que vem de uma outra esfera, de uma outra, de uma outra, de um outro tipo de treinamento e tal. É isso. É isso. Sobre o Luis Soares e Grêmio, eu acho que é um acerto do Grêmio também. Vamos falar do Grêmio agora. O Grêmio veio, caiu de 2021 para 2022, para a Série B de 2022, né? Caiu assim de uma maneira que era para cair, mas não tinha nenhum tipo de crise nem nada, porque de fato o time jogou mal mesmo. Aliás, o time gerou muito mal a pandemia, né? Gerou muito mal a pandemia, a saída do Renato Gaúcho, a entrada do Thiago, agora esqueci o sobrenome dele, aquele que estava no Corinthians, Thiago Nunes, a entrada do Filipão, o Filipão já um processo de regressão do futebol, né? Apesar da gente ainda reverenciar o Filipão por tudo que fez no futebol, mas nos últimos anos o futebol tem dado desconforto ao Filipão, tanto é que o Filipão se aposentou no último mês de novembro do cargo de técnico. Enfim, esse Grêmio acerta nesse sentido. Eu acho que o Grêmio começa a ajeitar um time interessante para 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 2023. Acho um time interessante. Mas não espere você, torcedor do Grêmio, que o Soares vai jogar o estadual no interior do Grêmio, no interior do Rio Grande do Sul. Não vai. Então, desculpa. Guarani de Bagé e Grêmio em Bagé. Não vai ter Soares. Acredito que o Soares só estreia lá para março fora. Talvez num Grenal contra o Inter, né? Que, aliás, vai ser um Grenal importante, né? Porque o Luis Soares é uma figura que acrescenta esse clássico, sem dúvida. E o Inter está na Libertadores, então o Inter certamente também que já está se movimentando para fazer contratações. Tem o Mano Menezes, que é um técnico experiente, interessante também. E é isso. O Luis Soares vai jogar estadual em Porto Alegre. Duvido que ele vai jogar no interior. Talvez jogue, mas acho muito complicado, até pela dessa questão de jogos todos. Vai jogar a Copa do Brasil, vai jogar brasileiro, tranquilamente abrilhantando aí a nossa Série A do Campeonato Brasileiro. Muito bem, e essa notícia caiu como uma bomba no dia 24 de dezembro de 2022, aí para meio que meio que confirmar de fato que o Grêmio vem com forte para o ano que vem. Assim como vem forte também o nosso glorioso Clube de Regatas do Flamengo. É o seguinte, o Clube de Regatas do Flamengo, que já era forte nesse ano, no ano passado também, agora vem mais forte ainda, se concretizar a contratação do Douglas Costa, que é o jogador pretendido aí pela diretoria flamenguista e que não é tão visto com bons olhos pela torcida flamenguista, né?
Aliás, nem por mim é visto com bons olhos. Haja vista que nós estamos falando de um Grêmio que caiu em 2021, onde o Douglas Costa pertencia ao time, né? Onde o Douglas Costa pertencia ao time, o Douglas que não vem tendo um bom rendimento já há algum tempo, né? Desde a época da Juventus, desde a época que esteve na Juventus. Acho que o melhor rendimento que ele teve foi em alguns anos no Bayern de Munique, mas mesmo assim foi alguns anos só. Já no final da sua trajetória no Bayern de Munique já estava em decadência física, em decadência também do seu futebol. Tanto é que o Grêmio vem buscá-lo na Juventus e a Juventus, na Itália, já colocava ele no banco em vários jogos. Massimiliano Allegri não é um grande fã do futebol do Douglas Costa, também vamos dizer a verdade, mas em vários jogos no final já colocava colocava mais no banco do que para jogar. Então o Flamengo faz uma aposta no Douglas Costa. E aliás, o Flamengo tem culhão para isso. E o Flamengo precisa montar esse time muito bem montado já de agora, já começar com o time fervendo, porque vai ter a Supercopa do Brasil em janeiro, perdão, contra o Palmeiras, que nós vamos falar daqui a pouco, e vai ter simplesmente a estreia no Mundial e também um provável confronto com o Real Madrid no Mundial. Precisa estar com o time na ponta dos cascos para poder jogar esse Mundial de Clubes. Mundial de Clubes que em 2025 vai mudar a sua forma, vai mudar o seu formato, vai virar 32 times e aí depois nós vamos ver ao longo do que acontecer nesses próximos anos como a FIFA vai planejar esse campeonato com mais detalhes. A gente traz aqui também. Então, assim, vamos, vamos colocar os pingos nos is. O Flamengo tem um time forte, praticamente ninguém se dissociou do Flamengo nessa última temporada. Claro, foi o Diego saiu, o Diego Ribas, Diego goleiro, tô falando, né? O Diego Ribas se aposentou, evidentemente, e o Flamengo está trazendo ali reforços pontuais ali para a posição, mas trouxe Arthur Vidal, vai estar trazendo agora Douglas Costa, tem o Cebolinha, tem um time interessante aí para seguir em 2023, mas o mercado da bola do Flamengo é um mercado calmo até o momento. Outra coisa, calma entre aspas, né? Desculpa, calma entre aspas, porque agora temos que falar do técnico. Temos que falar do técnico. A contratação do Vitor Pereira foi talvez, junto agora com o Luiz Soares, foi um negócio, foi uma bomba em cima de outra bomba. Por quê? Porque o Vitor Pereira estava no Corinthians e saiu do Corinthians alegando problemas familiares. Problemas familiares é que não poderia ficar no Brasil e tal. E aí, de repente, do nada, vem esse acerto com o Flamengo. Eu acho o seguinte, que o torcedor corintiano tem todo o direito de achar que o Vitor Pereira foi injusto, foi é, falso, foi essas coisas. Essas coisas que a gente sabe, que o torcedor está pensando que eu não posso falar aqui, porque pode acarretar em algum problema jurídico. Aliás, o nosso amigo Vinícius Lamanes, toda vez que fala em jurisdição e política, ele fica com os olhos aqui, né? Já, porque ele é um grande profissional aí da jurisdição brasileira. Muito bem. Então, o Vitor Pereira é o seguinte: eu acho que o Vitor Pereira fez errado em aceitar o Flamengo. Não pelo dinheiro, não pela oportunidade de treinar um grande time, não pela oportunidade de enfrentar o Real Madrid, que talvez ele nunca tenha tido, mas pela palavra. Se você sai de um clube do tamanho do Corinthians, fazendo história no Corinthians, apesar de não ser uma história de títulos, mas ele alavancou esse Corinthians que desde 2017 não ficava entre os 4 primeiros lugares do brasileiro, eu acho que você tem que cumprir com o que você disse, né? Quando você fala que não vai ficar no clube, aliás, o Vitor Pereira não quis ficar no Corinthians desde o primeiro instante. Eu acredito que ele ficou que ele veio para o Corinthians justamente por não ter uma oferta grande de trabalho na Europa, apesar de ser um técnico conceituado em Portugal, e mesmo que sendo conceituado em Portugal,
nem a seleção portuguesa o chamou ainda, né? Vai chamar talvez mais para frente, mas não por agora. Já vista que José Mourinho está na mira da seleção portuguesa. José Mourinho, vamos falar daqui a pouquinho. Muito bem, e essa entrada do Vitor Pereira me surpreende. Essa entrada do Vitor Pereira no Flamengo me surpreende, porque por conta disso tudo que eu acabei de falar, e por conta de que ele criou uma identificação com a torcida do Corinthians. E a torcida do Corinthians, apesar de se dizer encantada também pela forma próxima que é da torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians tem todo o direito de dizer que você foi um canastrão, que você foi um monte de coisas que ela já disse, inclusive na imprensa, inclusive, né? Então, Vitor Pereira, eu acho que você deveria gerenciar melhor a sua carreira, né? Ver melhor os seus passos e medir um pouco as suas palavras, porque essas suas palavras podem voltar contra você, como voltou agora. Você, desde o princípio, queria treinar fora, queria treinar Liverpool, queria treinar é, outros times de fora e não o Corinthians. E agora aceita uma proposta do Flamengo, recusando uma proposta de continuidade do Corinthians por dizer que a família estava com problemas familiares e que teria que voltar a Portugal. Eu achei um pouco estranho essa história. Então, as contratações do Flamengo mais bombásticas são essas. Essa do Vitor Pereira e a tentativa de possibilidade do Douglas Costa, que nenhum torcedor flamenguista está gostando, por conta do histórico recente de Douglas Costa, já mais envelhecido, evidentemente, mas que não foi bem nos times em que ele passou recentemente. Não foi bem no Bayern de Munique, não foi bem na Juventus, não foi bem no Grêmio, nem nem foi bem também no na seleção brasileira, né? Onde jogou por alguns jogos e não foi mais convocado. Muito bem, falando de Corinthians, vamos falar do mercado da bola corintiano, né? O mercado da bola corintiano que aponta uma provável cobiça do Corinthians em Felipe Coutinho. Em Felipe Coutinho, que está no Aston Villa, mas essa cobiça esbarra num valor que o Felipe Coutinho e todo o seu staff coloca para sua contratação. E o Corinthians a gente sabe que não está esbanjando dinheiro algum. Aliás, não está esbanjando dinheiro algum, tanto é que não contratou técnico até agora. Efetivou Fernando Lázaro como técnico, Fernando Lázaro, que era ali da base direta do Corinthians, né, da base da equipe técnica do Corinthians e que sempre fez a substituição dos treinadores quando os treinadores corintianos eram demitidos. E nesse caso está fazendo aí uma substituição do Vitor Pereira, né? Não, na verdade, substituição não. Ele foi cravado como técnico do Corinthians, até porque o Corinthians não tem condição de trazer um técnico agora. Isso, isso é uma verdade que a gente tem que dizer ao torcedor corintiano. Além do mais, é o seguinte: além do mais, o Corinthians também não esbanja financeiramente. Isso é o que a imprensa diz. É claro que eu não estou lá dentro do Corinthians para saber de fato a situação financeira do clube, mas a gente sabe que é uma situação nada boa, né? E quando é uma situação nada boa, não dá para você pleitear Felipe Coutinho, pleitear grandes craques. Você tem que tomar o remedinho que o Flamengo tomou e o Palmeiras tomou, cortar na carne e deixar para ganhar daqui uns anos. É o que eles estão fazendo. E do jeito que está ainda acontecendo, do jeito que está indo acontecendo, eles vão nadar de braçada por mais bastante tempo. Além disso, o Corinthians não tem condição de contratar, e o Felipe Coutinho é um sonho antigo do Corinthians. O Corinthians já havia pleiteado com o Felipe Coutinho anteriormente. O Felipe Coutinho não está bem no Aston Villa, está no banco do Aston Villa. Não foi bem no Barcelona, não foi bem no Bayern de Munique, foi bem apenas no Liverpool, na Inter de Milão, e também no Vasco, lá no seu primórdio, que o Vasco também disputa a contratação de Felipe Coutinho, mas eles barram nos valores. Os valores pedidos são altos demais para o futebol brasileiro. E Felipe Coutinho deve seguir no Aston Villa e o Corinthians tem que pensar em manter o Yuri Alberto, tentar comprar o Yuri Alberto do Zenit
porque o Yuri Alberto deu certo no Corinthians, apesar de pouco tempo jogando, mas o Yuri Alberto deu certo no Corinthians. Começou a fazer gols no Corinthians. É, infelizmente, a bola passou muito próxima dele na final da Copa do Brasil, senão o Corinthians poderia ter ganhado a Copa do Brasil em cima do Flamengo. A equipe corintiana precisa pensar, assim como o Flamengo, mas o Flamengo com mais imediatismo do que o Corinthians. A equipe corintiana precisa pensar no time já para Libertadores. O Corinthians vai direto à fase de grupos, não vai passar pela pré, né? Aliás, a pré-Libertadores, se não me engano, é América e Atlético, os dois mineiros, né, jogando a pré-Libertadores. Enfim, é isso. Não, não, perdão, América e Atlético não. Fortaleza e Atlético Mineiro jogando a Libertadores. Muito bem. E é isso, cara. O Corinthians precisa pensar bem no seu time no segundo, na Libertadores, precisa definir rápido o treinador, se vai ficar de fato o Fernando Lázaro, se vai ficar um outro treinador, ainda não tem ainda uma lista, um leque ali de opções, é, pelo menos jogados na imprensa, e o Corinthians, e o Corinthians precisa montar o seu time. Aí o Corinthians precisa entender o que ele quer para o ano que vem. E começa a precisar também a fazer um substituto para o Cássio, porque o Cássio, ano que vem, completa 11 anos de Corinthians, não vai jogar por muito mais tempo, já é um jogador veterano e precisa que o Corinthians busque um goleiro ou que forme um goleiro que tenha pelo menos as qualidades do Cássio. É isso que o Corinthians tem que fazer de agora em diante. Buscar um time e buscar um goleiro que possa suprir o Cássio à altura, porque o Matheus Donelli, infelizmente, não está à altura do Cássio. Não está à altura do Cássio. Todas as vezes que o Matheus Donelli entrou no lugar do Cássio, o Corinthians sofreu demais, perdeu pontos imbecis e simplesmente o Corinthians deixou de brigar pelo título brasileiro por conta das ausências que o Cássio teve e também por conta da má participação de Matheus Donelli. O Corinthians precisa contratar um goleiro urgente para ser reserva do Cássio. Precisa contratar meio-campo, porque não tem meio-campo. Tem Renato Augusto, mas tinha, não, tinha o William, tinha muitos jogadores e não tem mais. Então, o meio-campo do Corinthians ele está desfigurado, ele precisa ser refeito. E no ataque, eu acho que o ataque está bem com o Yuri Alberto e com o Roger Guedes. Não precisa ali modificar, não precisa trazer Felipe Coutinho para essas questões. Por falar em Corinthians, a gente vai falar agora de um dos rivais do Corinthians, que é o São Paulo. São Paulo que se desfez de muita gente. Se desfez de Reinaldo, se desfez de Igor Gomes, apesar de Igor Gomes ter contrato até março, mas tem ali já um interesse do Inter e do Atlético Mineiro, parece que está já palavrado com o Atlético Mineiro que interferiu na negociação com o Inter. Desculpa, gente, eu tô meio grave. É o seguinte, e o Rogério Ceni, as notícias que chegam do São Paulo é que o Rogério Ceni não está feliz com a diretoria São Paulina por ter vendido o zagueiro Léo ao Vasco da Gama. Na verdade, o Rogério está triste porque vendeu para um time brasileiro e não para um time estrangeiro como ele queria. O Rogério nunca foi um cara de largar o osso, nunca foi. Desde a época de treinador, desde a época de jogador, desde, a, desde a época de jogador, ele era um cara sempre persistente com aquelas coisas, com aquelas ideias dele, e ele ficou pistola, segundo algumas notícias, de que, de que a venda do Léo para o Vasco não foi do agrado dele. Além disso, a saída do Reinaldo para o Grêmio também é uma saída importante. Aliás, para o Grêmio não, Fluminense, né? Deixa eu só confirmar aqui. Só confirmar aqui que agora bugou a minha cabeça. Mas eu acredito que foi pro Grêmio realmente a contratação do Reinaldo. Vamos ver. Reinaldo, Reinaldo em São Paulo. O Reinaldo tá agora. Vamos ver, o Reinaldo tá agora.
Não, do São Paulo, mas foi emprestado, foi vendido no fato, de fato, né? Daqui a pouco eu vejo aqui, mas acho que foi pro Grêmio mesmo. É, foi pro Grêmio mesmo. E é isso. O Reinaldo tá no Grêmio. É, a venda do Reinaldo é uma perda forte pro São Paulo. São Paulo que vai apostar em Wellington Rato, né? Que foi o destaque do Atlético Goianiense. Levou o Atlético Goianiense até as semifinais da Sul-Americana. Também levou o Atlético Goianiense ao rebaixamento. Tem que se contar, tem que se contar isso também ao rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas é um jogador bom, um jogador de contenção de meio campo. Também São Paulo também estava fazendo aí alguns investimentos, né? Mas vendeu muita gente, né? Vendeu Igor Gomes para o Atlético Mineiro, vendeu o Reinaldo para o Grêmio, vendeu quem mais? Nahuel Guzmán, Nahuel Guzmán que jogou pouco com o São Paulo, mas também saiu por conta de entraves com o técnico. Vendeu o Nicão para o Cruzeiro, achei errado, mas enfim. Também dizem que o Nicão estava se bicando com o Rogério Ceni, diz que o Nicão também não é uma pessoa fácil. Aliás, por falar em Cruzeiro também está se reforçando. Aí, por outro lado, São Paulo contratou o Rafael, que era goleiro do Cruzeiro, estava no Atlético Mineiro até o ano passado, e contratou o Rafael. Agora o São Paulo tem três goleiros bons. Se despediu do terceiro goleiro, Thiago Couto, que foi buscar outros áreas. Muito bem. O São Paulo é uma incógnita, na verdade, porque não sabemos como é que é esse time do São Paulo. Como é que vai ser esse time do São Paulo, como o Rogério está projetando esse time do São Paulo. São Paulo também está na busca do Paulão do Fortaleza para ser zagueiro, está na busca do David também que jogou no Fortaleza, jogou com o Rogério Ceni já o conhece, conhece também o Paulão que jogou com ele lá em Fortaleza. Eu acho que o São Paulo está começando a se ajeitar, mas ele é uma incógnita ainda. A gente não sabe como esse São Paulo vai é, se preparar para o ano que vem. Essa que é a verdade. O Rogério, o São Paulo já está em pré-temporada, evidentemente. O São Paulo será dia 15, Campeonato Paulista com o Ituano, contra o Ituano. O Ituano é um time, se não desfez do time inteiro que jogou a Série B, é um time encardido. E o São Paulo vai precisar. O São Paulo não tem a pressa que o Corinthians e o Palmeiras têm para fazer um time já de cara. São Paulo pode trabalhar esse time ao longo do estadual, ao longo do ano, para criar uma base próxima, nos próximos anos, e começar a voltar a ser grande, né? Voltar a pleitear taças. Ano passado pleiteou, mas muito mais na vontade, na base da vontade, na base da raça, é, do que na base da técnica. E quando enfrentou dois times com técnica, como o Flamengo e como o Independiente Del Valle, tomou o sacode que tomou, apesar de ter jogado melhor que o Flamengo no Morumbi, mas o Flamengo acertou três chutes no gol e jogou pior que o Independiente Del Valle, não conseguiu ver a bola contra o Independiente Del Valle na final da Sul-Americana. Aliás, a Sul-Americana que o São Paulo volta a disputar esse ano, mas vai disputar lá para março afora, então ainda tem tempo para poder modificar, para poder arrumar essa equipe, essa equipe e deixá-la pronta para a temporada no que tange o que vale mesmo, né? Estadual, eu acredito que vale muito pouca coisa, ainda mais para o São Paulo, que precisa, de fato, voltar a ter conquistas grandes. E não precisa, não pode ficar se desprendendo só no estadual. Na cidade, por falar em São Paulo, do lado dele ali, no CT de Cotia, na CT de Cotia não, no CT da Barra Funda, tem o CT do Palmeiras. Palmeiras que fez a maior venda do ano, né? Vendeu o Endrick, não vamos falar aqui de valores, porque falar de valores é sempre muito complicado. Sempre muito complicado. E assim, é, nós temos que tomar cuidado para falar em valores, mas vendeu o Endrick, sua joia, para o futebol espanhol, para o Real Madrid. Porém, o Endrick não pode se apresentar ao Real Madrid antes dos 18 anos, por conta da lei lá que só pode jogar gente de maior, né?
E, na verdade, só pode trabalhar fora do país se tiver de maior também. Então, o Endrick só pode chegar ao Real Madrid em 2025. E uma grande aquisição do Real Madrid, acho que o Endrick tem tudo para dar certo no futebol. E também uma grande aquisição do Palmeiras, já que o Palmeiras recebeu o equivalente à folha salarial do Cruzeiro inteira, vamos dizer assim, só por conta da contratação do Endrick frente à Real Constelação de Madrid. Além do mais, é o seguinte, Palmeiras, com esse dinheiro, obviamente, que deve ter entrado já, é, manteve o Dudu até 2025. Uma ótima notícia ao torcedor palmeirense, uma ótima notícia à Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que é também presidente da Crefisa, uma espécie de um mecenato, entre aspas, mecenato, né? E, cara, é isso, o Palmeiras vai mantendo o mesmo time. Aliás, o Abel Ferreira disse que não precisava contratar ninguém, porque a equipe do Palmeiras é forte por si só com as peças que tinha, com as peças que manteve, e agora mantém o Dudu, mantém o Dudu por mais 3 temporadas, né, 23, 24 e 25. Dudu, que é um jogador imprescindível para o esquema de Abel Ferreira. Abel Ferreira cotado para a seleção brasileira. Desculpa eu estar mexendo aqui, mas é que eu tenho que me ajeitar aqui de vez em quando. Abel Ferreira cotado para a seleção brasileira. Por falar em seleção brasileira, o mercado da bola tá triste para a seleção brasileira. Porque é o seguinte, nós já fizemos um vídeo aqui falando de seleção brasileira. Você pode até conferir nos nossos canais. Foi um vídeo ali do dia 27 da Copa, foi o 27º programa nosso. Nós falamos da falta de convicção da seleção brasileira. Seleção brasileira que eu estou falando é a CBF. Falta de convicção. Traz o técnico estrangeiro. Que técnico que é? Ancelotti, Guardiola, é, outros grandes nomes. Aí pensou até em Fernando Diniz, pensou até em Mano Menezes. E agora sai a notícia de que a seleção brasileira está conversando com Manuel Pellegrini e também com José Mourinho para assumir a seleção brasileira. Eu acho assim, eu acho que se você não tiver, isso vale para clube, isso vale para seleção. Se você não tiver uma linha coerente de raciocínio, seu trabalho vai por água abaixo na prova final. Como foi, por exemplo, em 2018 e em 2022, com o Tite à frente da seleção brasileira. Nada contra o Tite, aliás, sofreu um assalto e hoje e teve o colar roubado, um cordão roubado por um ladrão que abordou ele e falou um monte sobre a Copa do Mundo, né? Reclamou. Mas, enfim, isso é um problema de sociedade brasileira. Acho errado o povo no Twitter falar que o Tite fez o L. Na verdade, o Tite ele é de esquerda, mas ele não gravou, não falou absolutamente nada em favor de Lula. Isso é uma pauta para outro vídeo, inclusive. E por falar, voltando à seleção brasileira, não tinha já tem algum tempo que a seleção brasileira não tem convicção nenhuma do que é a seleção brasileira, talvez. Já faz um tempo. A seleção brasileira tava pleiteando aí Carlo Ancelotti, é, tava pleiteando Guardiola, tava Fernando Diniz, tava tirando para tudo que é lado, Mano Menezes, tava também pleiteando outros treinadores europeus, e agora surge a notícia de que ela estava conversando com o Manuel Pellegrini que tem um trabalho bom, no meu entendimento, é chileno, claro, mas tem um trabalho bom que foi no Manchester City, na era pré-Guardiola, uma era que ele pegou ali do Roberto Mantini, que hoje está na seleção italiana, conduziu o trabalho até o Guardiola assumir e, cara, não vem fazendo bons trabalhos nos últimos anos, tanto é que a gente nem ouve falar mais em Manuel Pellegrini à frente de algum time. Eu sei que ele está na Liga, deve estar no Vila Real, mas não faz um bom trabalho. No Vila Real, na Embre, né? Deve estar no Sevilha por aí, mas não faz um bom trabalho à frente dos seus clubes desde que saiu do Manchester City naquela temporada 15-16, onde o Leicester
venceu a Premier League, ganhando inclusive do próprio Manchester City de Manuel Pellegrini, 3-1 dentro do Etihad Stadium, Manchester. Mas muito bem. O que eu quero dizer é o seguinte: falta uma linha de raciocínio na seleção brasileira. Uma linha de raciocínio de entender qual trabalho ela quer seguir. Porque ela está atirando para todos os lados. Mourinho é um grande treinador? Sempre foi. Manuel Pellegrini é um grande treinador? Nem sempre foi. Porque o único trabalho de destaque mesmo foi no Manchester City, não foi mais lugar nenhum. Além disso, é o seguinte, mas o Manuel Pellegrini é um conhecedor do futebol da América do Sul, claro, chileno que já trabalhou no futebol local, já trabalhou na América do Sul, trabalhou na Europa, conhece o futebol brasileiro. O Mourinho não. Mas o Mourinho também tem outra questão, que é o convite da seleção portuguesa. O convite da seleção portuguesa, que está também sem treinador, e o Mourinho deve aceitar esse convite. Então a CBF deve ficar com o Manuel Pellegrini ou tentar um outro treinador. E aí eu já não sei quem a CBF quer para assumir a vaga do Tite. Só sei que em março já tem eliminatórias e precisa estar tudo pronto. Então é isso, gente. Para finalizar aqui, nosso mercado da bola está finalizando. É, Quero desejar aqui de novo Feliz Natal a todos. Dizer parabéns ao Santos por ter contratado Paulo Roberto Falcão como dirigente técnico, por ter contratado o Dair Helma como técnico. São dois treinadores profissionais gabaritadíssimos para estar à frente do Santos Futebol Clube. E, além de desejar boas festas para todo mundo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, quero aqui desejar também saúde a todas as famílias desse Brasil que nos acompanham e também ao nosso grande rei, Rei Pelé, que infelizmente teve uma piora do quadro, o câncer de colon que ele tem, que o repórter da Jovem Pan disse câncer de colo de útero. Olha que beleza, hein? E dar as nossas saudações a Pelé, que Pelé se recupere, saia do hospital, volte a ser feliz como sempre foi, e é isso que a gente deseja. Além disso, só para terminar, tem o tópico final, que é a Paramount Plus. Paramount Plus é um serviço de streaming da Paramount, que é uma indústria de cinema, né? Mas que dessa vez resolveu investir no futebol. Tanto investiu no futebol que agora comprou os direitos da Libertadores da América para streamings. E aí o que ela fez? Ao comprar isso aí, ela tem que começar a montar a sua equipe de jornalismo. E eu achei uma grande sacada elas tirarem dois narradores tops da ESPN, que é o Nivaldo Prieto e o nosso glorioso João Guilherme. Por quê? Porque o streaming vai estar precisamente com o Flamengo e com o Palmeiras e com o Corinthians. Então precisa de narradores identificados com esses times. O João Guilherme identificadíssimo com o Flamengo, o nosso glorioso Nivaldo Preto muito identificado com o Palmeiras e com o Corinthians também. Então acho que foi um acerto da Paramount Plus. Agora, a ESPN vai ter que repor esses funcionários, já que também está na iminência de perder Paulo Andrade, grande narrador, para a Rede Globo de televisão. Eu acho que a Paramount acerta na jogada, mas precisa acertar também no preço do streaming. Achei o preço do streaming um pouco caro para quem quer fazer assinatura do canal para poder assistir os jogos do seu time ou então da Libertadores da América em si toda. Muito bem, pessoal. A Paramount Plus está de parabéns. Aliás, João Guilherme, um funcionário conceituadíssimo no mundo da televisão, narra muito bem, é, comenta muito bem, tem boas sacadas na hora do gol. Diz aí, toca música, Fox Sports e tal. E o Nivaldo Prieto, sempre com aquela entonação de voz, de gentleman, de lord inglês, né? E
sempre muito identificado com os times paulistas. Acho que a Paramount fez uma aquisição, duas aquisições muito interessantes. A ESPN é que vai ter que se virar, que vai ter que repor esses narradores todos. Muito bem, agora sim, o final, nós vamos avaliar a Paramount Plus ano que vem, na sua transmissão, na forma com que está levando a informação da Libertadores para vocês, e além dela, as outras emissoras também. É isso, pessoal, muito obrigado. Desejamos a todos Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Nós vamos voltar aqui na segunda-feira, com certeza com alguns dos meus colegas junto contigo, para falar do Boxing Day em inglês, né? Boxing Day a gente explica lá no próximo vídeo, tá certo? Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, curta, paz, compartilhe, curta, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho para poder receber as notificações e assim vai. Nos ajude, que a gente te ajuda. Grande abraço, nosso grande beijo. Mercado da Bola fica por aqui. Claro que podemos voltar a qualquer momento, mas por enquanto fica por aqui. Em té.